Olá, meu amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez em nosso canal. Agradeço porque você tem participado conosco. Se porventura fala com alguém que ainda não fez a sua inscrição em nosso canal, é chegado o momento, aproveita aí, faça a sua inscrição, ative o sininho e, claro, dê o seu like aí também e compartilhe essa mensagem em suas redes sociais. Amigos, Deus seja louvado porque pessoas têm sido alcançadas através da pregação pela palavra de Deus, através aí do nosso canal. Outras pessoas têm ligado e falado, pastor, obrigado, porque o Senhor tem sido um instrumento usado nas mãos de Deus. E Deus seja louvado para isso, porque o canal ele foi criado justamente para isso, para honrar e glorificar o nome de Deus e para que juntos possamos crescer conhecendo cada vez mais a palavra dele. Amém? Hoje eu quero trabalhar com vocês no primeiro livro de Reis, o capítulo 2, primeiro livro de Reis, capítulo 2. Eu quero apresentar para vocês, antes de estudarmos o capítulo, o bloco de estudo, eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Reis. Os dois livros atuais de Reis, a palavra hebraica é Malaquim. Antigamente esses livros faziam parte apenas de um, não havia primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. É muito comum as pessoas falarem, né? Primeira Reis, mas é primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. Antigamente não era assim. Foi por volta do ano de 1516 a 1517, quando fizeram a versão da Septuaginta, que eles então resolveram dividir, assim também como o livro de Samuel, primeiro Samuel, segundo Samuel, que também era apenas um livro. Fizeram isso para facilitar aí quem está estudando a Bíblia, para que melhor possa compreender a palavra de Deus. Com respeito aos escritores do livro de Reis, há uma discordância entre os teólogos, porque alguns dizem que foi Jeremias, outros falam que foi Esdras, alguns afirmam que foi alguém depois do exílio, do cativeiro da Babilônia. O fato é que toda a Bíblia é inspirada por Deus e não se faz necessário saber se foi Jeremias, se foi Esdras. Isso não vai corroborar com nada relacionado aí à nossa salvação. Agora, o que traz o livro de Reis? O interessante é que quando estudamos a Bíblia, encontramos alguns objetivos. Por exemplo, o Evangelho de João, ele diz: este Evangelho foi escrito para que todos possam crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele está falando qual é a razão e o objetivo de ter escrito o seu Evangelho. Mas quando olhamos para o livro de Reis, não encontramos um único objetivo. Sabe por quê? Porque na realidade ele diz o seguinte: o problema que há quando o ser humano troca a religião pela política. Quando o ser humano troca Deus por um rei, um santo por um pecador, quando o homem troca Deus por outro homem. Esse é o foco do livro. O livro de Reis é uma continuação do livro de Samuel e ele marca uma triste história do povo de Israel, porque antigamente era teocracia. O que é teocracia? Era um estado que tinha como governo o próprio Deus. Imagina que alegria! Era Deus que governava o povo de Israel, era Ele que era o rei de Israel. Só que o povo de Israel olharam para as vizinhanças, olharam para as suas nações vizinhas e conjecturaram: por que eles têm um rei que se assenta a um trono e rege todo o seu reino? Queremos também um rei. E Samuel ficou triste com aquele pedido e ele orou ao Senhor e o Senhor disse: Samuel, eles não estão atacando a você. O problema é comigo. Eles querem sair do sistema teocrático e querem entrar agora numa monarquia. O que é monarquia? Agora é um homem que governa uma nação. Aqui é a triste história ou a história trágica do povo de Israel. O livro de Reis, se você perceber, a palavra-chave é: e este rei não temia o Senhor, tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Essa frase é muito comum no livro de Reis, primeiro Reis e segundo Reis. Por quê? Porque abandonaram ao Senhor. Então ele marca isso então, a transferência da teocracia para a monarquia. O povo de Israel, quando escolheram ser guiados por um rei, não foi de
boa vontade que Deus concedeu isso. Se você perceber, o livro de Oséias diz que no momento de ira, Deus permitiu que o povo de Israel pudesse então ter um rei. Quem foi o primeiro rei? Saul. E você conhece bem a história de Saul. Que tragédia para o povo de Israel. Um rei que era dominado pelos seus próprios caprichos pessoais, um rei que gostava das luzes brilhando sobre ele, um líder centralizador. E interessante que isso é muito comum hoje, né? E sabe o que me chama muita atenção? O livro de Reis, ele trabalha dentro de um quiasmo. O que é um quiasmo? É como se fosse um triângulo. Você tem o povo sendo bem conduzido e o povo subia espiritualmente. Quando o povo era conduzido por um rei que não temia Deus, o povo descia espiritualmente. O livro de Reis é um sobe e desce, porque há uma sequência de reis que não temiam o Senhor. E começa com a trágica história de Saul. Depois você tem o segundo rei, que é Davi. E aí tem agora o terceiro rei, que é Salomão. O livro de Reis começa com a história de Salomão. Agora, outro fato interessante, Davi estava velho, ele estava prestes a morrer. E ele chama o seu filho, Davi moribundo, deitado naquela cama, já idoso, impossibilitado de várias coisas. Ele chama Salomão e ele diz: Salomão, você será o rei em Israel. Você será o meu sucessor. Você é uma promessa divina. Deus prometeu que você seria o rei em Israel, que você construiria o templo de Israel. É você, Salomão. É você. Mas antes de morrer, eu quero deixar algumas palavras para você. Então acompanhe comigo a leitura. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Eu quero que você imagine um quadro comigo agora. Imagine você no leito de uma cama, prestes a morrer. O seu filho aproxima-se de você. Quais seriam as suas últimas palavras? Que conselho você daria para o seu filho antes de você morrer? Interessante que uma universidade da Califórnia, ela fez uma pesquisa com alguns homens de status nessa terra que morreram. Homens que fizeram a sua história, homens que deixaram a sua marca de alguma maneira. E eles fizeram questão de registrar as suas últimas palavras. Fizeram um apanhado histórico e descobriram então que antes de morrer eles falaram alguma coisa. Olha só, Frank Sinatra, antes de morrer, disse: estou perdido. A sua última fala foi: eu estou perdido. Leonardo da Vinci: eu ofendi a Deus e a humanidade porque o meu trabalho não atingiu a qualidade que deveria. Ele morre pensando nas suas pinturas, nos seus quadros. Então ele disse: eu tentei, mas não fiz o meu melhor. E o cineasta Wilson Wisner, ele disse o seguinte: ele estava num leito de um hospital, ele recebe a visita de um padre e o padre disse: eu posso conversar com você? Ele disse: tá maluco? Eu acabei de falar com o seu chefe, que é Deus, e morreu. Essas foram as últimas palavras desse cineasta. E Steve Jobs, antes de morrer, ele dizia: uau, uau e uau. Assim morreu esse homem. Voltaire, o grande zombador do cristianismo, gritava antes de morrer: eu não quero ver o incrédulo morrer. Socorro, socorro. Perdão. Foi a sua última fala. Perdão. E Nietzsche: se existe realmente um Deus, eu sou o mais miserável de todos os homens. E por fim, Charles Darwin, antes de morrer,
assentado numa cadeira de balanço, segurava um exemplar da Bíblia em suas mãos e dizia: este livro tem razão, este livro tem razão. Percebe? Eu acho que os evolucionistas deveriam levar a sério as últimas palavras de Charles Darwin. Este livro tem razão, este livro tem razão. Preste atenção, antes de morrer, Davi, ele dá vários conselhos para o seu filho Salomão. Nós poderíamos dizer que aqui tem um código de ética, um padrão moral, aquilo que o rei Salomão deveria fazer após a morte do seu pai. Ele seria o seu sucessor, ele estaria assentado no trono, ele estaria governando o povo de Deus, ele seria um representante de Deus para o seu reino. Então, antes de morrer, Davi, ele deixa conselhos para Salomão. E mais uma vez eu pergunto para você, se você soubesse que morreria hoje, num leito de uma cama, qual seria o conselho que você daria para o seu filho? Davi, ele começa dizendo o seguinte: meu filho Salomão, a minha história encerra aqui. A partir de hoje, a minha história não será contada por mim. A partir de hoje, a minha história será contada por você, Salomão, ó meu filho. É a partir de você que a minha história dá continuidade. Eu estou indo para o caminho de todos os mortais, a sepultura. Paulo diz em Hebreus capítulo 9, no verso 27, que uma coisa é certa: um dia todos nós morreremos. E se Cristo não voltar em nossa geração, com certeza eu e você também iremos para a sepultura. Uma coisa é certa: um dia todos nós morreremos. Já dizia Getúlio Vargas: duas coisas é certa na vida: impostos e a morte. Essas duas coisas são certas em nossa vida. Então, antes de morrer, Davi olha para o seu filho e ele dá então o seu primeiro conselho: coragem. Meu filho, para seguir as coisas de Deus, tem que ter coragem. Para andar de cabeça em pé no mundo que está de cabeça para baixo, tem que ter coragem. Coragem. E vamos ser sinceros, não é um artigo de luxo hoje. Interessante que Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz que uma das características daqueles que não entrarão no céu é porque foram covardes, não tiveram coragem. Ou seja, para entrar no céu tem que ter coragem. Sabe por quê? Porque para entrarmos no céu, o estágio é aqui, a preparação é aqui que Deus está moldando o meu e o seu caráter, é aqui que Deus está nos preparando para morarmos com Ele nas mansões celestiais. Agora, se temos dificuldade em adaptar a nossa vida a Ele aqui nessa terra, não será seguro nos levar para o céu. É por isso que precisamos de fato viver com os pés na terra, mas os olhos no céu. E ele então diz para Salomão: coragem, Salomão, tem que ter coragem. Quem sabe Davi lembrava do conselho de Deus para Josué: coragem, tenha coragem, porque eu sou contigo. Coragem. Quem sabe ele lembrava de alguns personagens bíblicos que entre a vida e a morte entenderam que precisavam ter coragem para fazer a vontade de Deus. Numa escolha, tiveram a coragem de escolher o caminho certo. Coragem. Conta-se a história de uma tribo africana. Um homem, um rei, ele tinha 3 filhas. As 2 mais novas já estavam casadas e a mais velha, ele não conseguia casá-la. E ele dizia: eu preciso casar a minha filha mais velha, eu não consigo. E ele então lançou um desafio para todos os homens daquela tribo. Ele disse: o homem que casar com a minha filha, a mais velha, será o meu sucessor. Vai receber a minha coroa, vai receber as minhas terras, os meus bens, será dono de tudo. Porém, para casar com ela, vocês vão ter que pular nesse rio cheio de crocodilos, vão atravessá-lo, e quando chegar do outro lado, eu vou dizer então: eis aí um homem de coragem. E todos foram ali para a beira daquele rio. O dia passou e ninguém teve coragem. A manhã foi embora, a parte da tarde, quando começou a escurecer, o rei gritava: não há nenhum homem aqui, ninguém tem coragem. Até que de repente escutaram um barulho, buf, alguém estava dentro das águas. E ele começou a nadar e ele começou a fugir ali dos crocodilos. E ele atravessa então, e cansado do outro lado do rio, o rei logo grita: parabéns,
parabéns, eis um homem de coragem. Mas antes de entregar o meu reino em suas mãos, antes de entregar minha filha em tuas mãos, me responda uma coisa: o que impulsionou você a pular nesse rio? Foi o desejo de ser rei? Foi o desejo de casar com a minha filha? E aquele homem cansado, ele dizia: não, não foi isso. E o rei: não, o que foi? Eu quero saber quem foi o miserável que me empurrou dentro do rio. Ninguém tinha coragem naquele local. Coragem tem se tornado um artigo de luxo para muitos. Não é verdade? Lembre-se, o céu é um local para homens e mulheres que tiveram coragem. Uma das características daqueles que não entrarão nos céus é porque são covardes. Para tomar a decisão tem que ter coragem. Segundo conselho, ser homem. Outro artigo de luxo, não é verdade? Ser homem, aqui é no sentido antropológico, aqui é no sentido genérico, é homem e mulher. Ele está dando conselho para Salomão. Salomão, para seguir as coisas de Deus, você precisa ser homem. Talvez Davi estivesse lembrando quando Golias desafiava o povo de Israel, dizendo: não tem nenhum outro homem aqui, não tem nenhum homem que possa vir lutar comigo, não existe nenhum homem. Ser homem. Sabe o que está envolvido aqui nesse pedido de um pai para um filho, de um rei para outro rei? Sabe o que está envolvido aqui? Ser homem no contexto bíblico significa ter domínio próprio. De acordo com Gênesis capítulo 4, verso 7, pecamos porque não temos domínio próprio. De acordo com a lista de Gálatas, do fruto do Espírito Santo em nós, o domínio próprio é uma das características daqueles que recebem o batismo diário do Espírito Santo. Domínio próprio. Erramos, pecamos, fazemos coisas erradas porque não temos tido domínio próprio. Ser homem significa ter domínio próprio. Sabe o que significa ser homem? Olha o que diz Ellen G. White: a maior necessidade do mundo é a de homens, homens que não se compram nem se vendam, homens que no íntimo da sua alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o erro pelo seu nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que aconteça tudo de errado. Isso está no livro Educação, página 57. Ser homem. É isso que significa ser homem. E o terceiro conselho, ele está em anexo com o quarto conselho, deixado aqui por Salomão, de Davi para Salomão, e você vai entender por quê. Porque ele diz assim no verso 3, guarda os preceitos do Senhor teu Deus. O que está envolvido neste contexto? A palavra traduzida do hebraico para o português, a palavra fidedigna aqui para esse texto é: seja fiel. Fidelidade, amigos, é outro tema de extrema importância, porque Malaquias diz que as características daqueles também que não entrarão no céu e que serão separados naquele grandioso dia é devido à sua fidelidade e à infidelidade. O céu é o local para pessoas fiéis. O próprio Deus faz um apelo, ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O céu é um local para pessoas fiéis. A tradução fidelidade, ela é traduzida também como gratidão. Você é grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? Você agradece a Deus pelos cuidados que Ele tem tido com você? Pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelo alimento, pela sua casa? Você é? E por que você não tem sido fiel a Ele? Muitas vezes ficamos presos pensando que fidelidade apenas tem a ver com dízimos e ofertas. Não se esqueça, quando a palavra de Deus apresenta fidelidade, ela apresenta em 4 T's. Tempo. Qual é o tempo que você tem dado para as coisas santas de Deus? O templo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Como que você tem cuidado do seu corpo? Como que eu tenho cuidado do meu corpo? Terceiro, talento, que são os dons que Deus me concedeu para ganhar almas para Cristo. Deus não me chamou para ficar sentado num banco de uma igreja vendo as coisas acontecerem. Deus chamou a mim e a você para fazermos a diferença. Se você tem um dom de cantar, cante para ganhar almas para Cristo. Se você prega, pregue para ganhar almas para Cristo. Se você tem um dom de ser um ancião, seja um ancião para a honra e glória de Cristo. Amigos, Deus conta comigo e com você. Ele não precisa de mim e você, mas Ele confiou essa mensagem em nossas mãos para fazermos tudo para a honra e glória dEle.
O que está envolvido aqui com a palavra gratidão? Senhor, o Senhor tem me dado um trabalho. E aí vem o quarto tesouro, e eu devolvo aqui aquilo que o Senhor me pediu. Porque pertence a ti, o 100% pertence a Deus. Mas ele então diz assim, ó, eu só quero 10%. Percebe? Fidelidade. Você é grato a Deus? Se sim, porque não tem sido fiel para com Ele. E o último conselho de um moribundo para um filho que assumiria o seu lugar: guarde os seus mandamentos. Lembra que eu disse que ele está em anexo com o seu homem? Sabe por quê? E guarde os preceitos de Deus. Porque Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes. No capítulo 12, verso 13, me acompanha em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Olha o que Salomão disse com respeito a ser homem. Quando ele recebe o conselho do seu pai, guarda os meus mandamentos. Ele diz assim, livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Percebe? Guardar os mandamentos de Deus é o dever de todo homem. Davi, quando escreve o Salmo 119, ele diz: e a lei de Deus, ela foi escrita para ser cumprida à risca. A lei de Deus deve ser cumprida à risca. Não existe jeitinho brasileiro, é assim e acabou. Percebe qual é o desejo de Deus? Quando Deus deixa este conselho inspirado através de Davi, lembra que a Bíblia é toda inspirada? Esse conselho é inspirado, é a vontade de Deus para todo ser humano. Esse conselho, ele não atinge unicamente Salomão, que seria o rei de Israel. Esse conselho é para mim e para você. O conselho que eu e você tenhamos coragem. O conselho que eu e você possamos ser homens. O conselho que possamos guardar os preceitos de Deus, ou seja, ser fiel. O conselho aqui é: guarde os mandamentos de Deus. Sabe por quê, amigos? Porque é o padrão ético de Deus, é a proteção de Deus para mim e para você, é um muro, é uma barreira para que Deus possa nos proteger. É isso que Deus quer fazer conosco. As leis não foram dadas para mostrar a autoridade de Deus sobre nós. Ele não precisa fazer isso. A lei foi concedida a mim e a você para nos proteger, para nos guardar. Mas lembre-se, eu não guardo a lei para ser salvo. Eu guardo a lei porque estou salvo em Cristo Jesus. Eu guardo a lei porque eu amo a Deus. O próprio Cristo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Cristo não quer que eu fique olhando para o céu dizendo: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não é isso que Ele quer. Você me ama? Então mostre-me. E como é possível? Guardando as leis dele. Isso está em João capítulo 14, no verso 13. E sabe o que é interessante? Sabe por que o mundo hoje está em crise? Isaías capítulo 24, verso 5 diz que o mundo está em crise porque não obedecemos os mandamentos de Deus. Isaías 48, verso 18, o próprio Deus faz um apelo: ah, se tivessem dado ouvidos às minhas leis, a tua paz seria como um rio. Ah, se tivessem dado ouvido à minha lei. Amigos, que possamos seguir esses conselhos inspirados de Deus para mim e para você. Que de fato possamos ter coragem, que possamos ser homens, que possamos ser fiéis a Deus e que, além de tudo, possamos guardar os mandamentos de Deus. Amém? É o seu desejo em dizer para Deus: hoje, Senhor, eu quero honrá-lo. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me pediu. Eu quero colocar esse conselho, esse padrão moral em minha vida. É o seu desejo? Então ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por esse conselho inspirado, que de fato possamos praticá-lo, que de fato possamos tirar do papel e que possamos mostrar que somos homens de coragem, que somos pessoas que guardam os seus mandamentos e que somos fiéis a Ti. Pois te pedimos essas bênçãos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.